SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra poderosa do Reino de Deus, entendendo que não há outro a quem eu possa firmar a minha fé e a minha esperança, só no Senhor. Não há palavras de vida eterna num livro de autoajuda. As palavras de vida eterna estão inseridas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E alguns falam, mas foram homens que escreveram, eles mudaram, eles deturparam. Amados, a palavra foi inspirada pelo próprio Deus, através do povo judeu, do seu povo escolhido, do seu povo separado, que escreveu sobre eles mesmos, testificando sobre a glória de Deus que eles vivenciaram. Então, nós não podemos fugir disso. E o texto que nós vamos ler foi um rei que Deus outorgou como rei, ungiu como rei, o rei Davi, o salmista, fala da misericórdia de Deus no Salmo 103, que fala sobre o Salmo de Davi. No Salmo 103 nós vamos ler alguns versículos que cabe a nós compartilharmos nessa noite. Não vamos ler o Salmo inteiro, apenas alguns versículos. Vamos ler aqui o versículo 1 e 2, que diz assim, Salmo 103 fala sobre a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amados, esse versículo 1 e 2, o salmista está declarando algo tremendo, algo poderoso. Ele fala, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele está num espírito de gratidão, de alegrar-se no Senhor, da sua bondade e fidelidade, daquilo que Ele já fez por nós. Ele não está falando aqui aquilo que o Senhor vai fazer, o que o Senhor tem que fazer, não, Ele está sendo grato, um espírito de gratidão pelaquilo que o Senhor já fez. O espírito reto diante de um Deus soberano sobre céus e terra, que independentemente das consequências que Davi passou por algumas deficiências no seu governo, que ele passou, mas ele não atribuiu isso a Deus, a consequência foi atribuída a ele mesmo. Por isso ele foi tido como um homem conforme o coração de Deus, por causa do arrependimento dos seus delitos e pecados, por causa de um homem intenso na presença do Senhor, que fez com que todos os que estavam sob o seu domínio, que ele governava, entendessem que o Deus de Israel, Deus soberano, Deus de Davi, era um Deus que poderia os guardar de toda guerra, de toda impiedade do inimigo, que poderia guardar as suas vidas e poderia abençoá-los se eles assim o quisessem, se temessem ao Senhor, se buscassem ao Senhor em todo o tempo. E aqui o salmista declara no versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos só seus benefícios. Sabe por que faz menção a lembrar dos benefícios de Deus, amados? Quantas pessoas, amados, talvez você que está ouvindo nesta noite, talvez você já passou por isso. Quantas vezes você orou, pediu, clamou ao Senhor e de repente passou alguns meses, alguns anos e aquilo aconteceu exatamente como você clamou. Exatamente a sua solicitação, o seu pedido, que você às vezes até já tinha esquecido, agora veio em tuas mãos. Agora veio para que promovesse em vós algo novo, algo tremendo, algo que só você sabia pelas suas petições em Deus. E daí você recebe aquilo, amado, mas já não está na presença de Deus. Olha que coisa tremenda. Já não está mais porque você está indo e vindo, sendo um frequentador, um religioso de uma igreja. Porque o que é um religioso ou um frequentador, amado? Um religioso e um frequentador é aquele que tem estímulo por causa do dia, da data e porque ele tem compromisso com a igreja, não com Deus. O compromisso com a igreja ou com a liderança, com o seu pastor,
é dizer eu tenho que estar lá, porque tem que me ver. Eu sou cristão ainda, né? Eu sou evangélico, eu preciso estar na igreja. Eu vou ao domingo não para ouvir a voz de Deus, eu vou ao domingo para reunir e relembrar os meus amigos, conversar lá no final do culto. Amém, isso é bênção, amado. É bênção essa comunhão, é bênção. Não estou, entendam o que eu estou falando. Eu estou falando quando o teu estímulo é só para isso. E não adianta você, aí no teu coração você sabe, tem pessoas que são estimuladas a irem na igreja só por isso, porque vão para vestir os seus ternos de linho fino, os seus vestidos de glamour, porque não existem cidades do interior, não existe aonde eu possa apresentar o meu vestido nobre, o meu vestido de pérolas, ou o meu terno italiano. Eu não posso mostrar em outro lugar, não tem muitas coisas, lugares que eu possa usar isso. Então, na igreja eu vou apresentar o meu melhor para Deus. Será que é isso mesmo? Será que é essa a tua posição? Se não é, se você vai com glamour para apresentar a todas as pessoas que te vejam passar como uma dama de vermelho para a mulher e como um príncipe, o homem com um terno e sua gravata e seu cabelo feito ou penteado, seu sapato de verniz, amém se você tem, amado. Mas se a tua intenção é essa, de mostrar ao teu irmão que você está glamuroso, que você está com o esplendor da glória que não é de Deus, de uma glória sua, amados, então você é um religioso e você é um frequentador de igreja. Mas se você vai para a igreja ouvir a voz do Senhor, sabe como nós detectamos quando um homem ou uma mulher está como um frequentador e um religioso? Quando você termina o culto e você sai falando assim, esta palavra aí, como o culto estava ruim, palavra ruim, louvor ruim, tudo ruim. Até o copo d'água caiu, a gente falando, e um barulho, um chiado no som da igreja. Amado, será que não é você? Você já olhou para você e não conseguiu compreender ainda que o problema é você? Será que realmente o problema está em Cristo ou em você? Agora, se você foi buscar como um religioso, essa é a tendência de um religioso, murmurador. Um homem e uma mulher que entra na igreja já sai pecando. Nem colocou os pés para fora e já está murmurando. Um homem que recebe uma palavra de exortação, de confronto, a qual veio da palavra de Deus mostrando, mas como ele está no pecado, para ele é doloroso. Para ele não aceita, não quer. Então você está como um religioso. Agora, se você está como um adorador, essa palavra de confronto veio para te fortalecer. Você se regozija, se alegra, porque esta palavra te fez mudar de pensamento e de intenção. Agora eu mudo, agora eu quero mais de Deus. Olha o que diz o versículo 8 e 10. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha que coisa tremenda, falando sobre a misericórdia de Deus, compassivo, longânimo. É um Deus soberano, amados, é um Deus que te ama, que tem compaixão, que é longânimo, que te abençoa, que te dá prazer, amado. Esse é o nosso Deus, aqui o salmista está falando. No versículo 10, diz assim, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui. Por causa do seu amor, amado. Ele é amor, ele não nos condena no nosso pecado. Ele simplesmente nos mostra que o pecado está exposto a ele, que o pecado está vivo em você. E daí você precisa decidir, eu me arrependo. Então, essa palavra é clara quando o salmista declarou aqui, pois, no versículo 10, não trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui. Você já imaginou se ele tratasse como nós pecamos, o que nós fazemos de errado e ele retribuísse da mesma forma? Quando você condena uma pessoa, quando você odeia uma pessoa, já pensou Deus te odiando, te condenando, amado? Que terrível seria estar na mão de um Deus que irado e que quer te matar? Ah, amado, Deus é amor, Ele é justiça, a justiça dele, amado, quando prevalece, dá a impressão de ser um Deus que quer te matar, mas não, porque a justiça dele é absoluta, é plena e imutável.
Não pode mudar, ela não oscila. Os valores são de excelência. Os valores são os mais extremos e absolutos de integridade. Essa é a balança de Deus que não se oscila. E se nós colocássemos como justiça de Deus, nós poderíamos colocar uma única balança, porque ela é perfeita. Uma única balança precisa de precisão, que não precisa ser pesada mais, não precisa ser comparada, como uma balança de erro e uma balança de fazer as coisas certas, uma balança de guerra e uma balança de paz. Não, a balança de Deus é uma balança justa, do justo juiz, excelência e poder. Essa balança não oscila, ela é absolutamente capaz de ser excelente em toda a trajetória, eternamente. E a palavra de Deus, no versículo 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim é o Senhor, que se compadece dos que o temem. Aqui ele está falando sobre zelo, compaixão, temer ao Senhor. O que é isso, amados? Eu tenho falado constantemente. Sempre eu falo sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é honrá-lo, não é ter medo dele. Medo nós temos do ser humano. Temos que ter medo do ser humano. Do Senhor é temor, é honra, é respeito, é reverência. E esta reverência e honra a Ele, amado, a consequência disso é que nós sejamos supridos das nossas necessidades. Intenso nele, porque o reino de Deus que está dentro de nós não é algo exterior que possa ser visto. O reino de Deus não pode ser visto, não é como uma coisa aparente, é para que nós tenhamos dentro de nós e sejamos transformados, e isso superabunde de tal forma que extravase sim para fora, mas por causa do reino de Deus que está dentro de nós. É algo tremendo. E o versículo 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Que coisa tremenda! Está dizendo para sempre. A justiça de Deus, a misericórdia de Deus é eterna, é de eternidade em eternidade, sobre os que o temem, sobre os que o honram, o que reverenciam o Senhor. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, a sua descendência prevalecerá a justiça de Deus, amado. Que coisa tremenda! Se você imagina essa intensidade, esse poder se manifestando daquele que teme ao Senhor, se as gerações continuarem temendo ao Senhor, a justiça de Deus prevalece, então não há situações contrárias, não há palavras contrárias, não há medo da morte, não há situações extremas que Ele não possa suprir-nos, suprir a nossa necessidade, nos dar força e esperança, amado. Só esse Deus soberano pode fazer isso. O texto está dizendo o que o salmista viveu, o que Davi viveu, amado. E ele continua, versículo 17, nós lemos, para terminar, versículo 22. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui ele está falando, amados, nesse termo de bendize, em algumas versões é louvai. Louvai, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Ele está falando, louvai, você, amado, que tem fôlego de vida, que tem vida. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor. Engrandeça esse Deus e lembrai de todos os seus benefícios, diz o Senhor. O salmista declara, lembrai, ó minha alma, de todos os benefícios do Senhor. Amados, quantas vezes você já foi suprido por Deus? Quantas vezes Ele te protegeu, te livrou do pecado, te livrou da morte? Quantas vezes, amados? Então lembre-se disso. Às vezes você até dá risada depois de tanto tempo que passou. Puxa, essa foi por pouco. Quase que eu fui. Ou quase que eu estava caindo naquilo. Quase que eu estava passando para aquilo. Ia ser uma consequência drástica. Quem te livrou, amado? O Senhor, que criou os céus e a terra, que tem domínio pleno sobre todas as coisas. Agradeça a Deus e entenda que Ele tem o melhor para a tua vida. E diga para você mesmo, bendize, ó minha alma, louvai ao Senhor, ó minha alma, e lembrai de todos os seus benefícios
que você receba isso, amados, e lembre do que Deus já fez por você. Lembre que Ele é um Deus de amor, de misericórdia, compassivo, benigno, para aqueles que o temem, que o honram, que consagram as suas vidas a Ele. Esse é o Deus soberano, que vai fazer coisas tremendas na tua vida. Mas você precisa se dedicar a Ele. Precisa ser intenso na sua palavra e viver a sua palavra. Em nome de Jesus, amados, que você seja uma bênção, que a tua casa seja transformada, que a tua vida seja transformada para a glória do Deus vivo e soberano. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.